Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Náutica, desde 1975, fazendo da prática de atividades outdoor um estilo de vida. Deuter, especialista em mochilas desde 1898. Clorin, água potável de bolso, de qualquer fonte, em qualquer lugar. Olá! Quem bebe cerveja sabe que ela deve ficar gelada até o último gole. E para isso acontecer, nada melhor do que utilizarmos um copo térmico. Mas qual é a real eficiência térmica de um copo como esse, feito de aço inox 18/8, com parede dupla e isolamento a vácuo? No Gear Tips Lab de hoje, nós vamos fazer a comparação entre esse copo de vidro e esse copo térmico da marca 360 Degrees ou 360 graus, um copo de 475 ml. Para fazermos esse teste aqui no nosso Gear Tips Lab, eu vou precisar do copo de vidro, do copo térmico da 360 graus e de uma cerveja. A cerveja Patagônia foi a que eu escolhi. Deixei no freezer para que ela ficasse bem gelada e, obviamente, a gente começasse esse teste da temperatura mais baixa possível. Em termos de equipamentos, vou utilizar esses dois aqui para medição. Esse primeiro eu já mostrei em um outro vídeo aqui no Gear Tips. É o Kestrel 4500. Ele é uma mini estação meteorológica, mas nesse caso eu vou utilizar para medir a temperatura ambiente. A ideia é que a gente consiga manter a temperatura ambiente estável para que a gente consiga realmente ter uma comparação adequada. O grande desafio sempre em qualquer tipo de comparação é a gente conseguir ter as mesmas condições para que a comparação seja o mais real possível. É claro que a gente pode beber cerveja num dia muito quente, num dia mais frio, e essa variação vai acontecer naturalmente, mas a ideia é a gente definir uma faixa de temperatura, uma temperatura ambiente, para iniciar e terminar o teste nessa mesma faixa de temperatura. A temperatura média que a gente vai utilizar é de 20 graus. Claro que, obviamente, vai existir alteração se a gente está num dia mais quente ou se a gente está num dia mais frio, mas como eu expliquei, a ideia aqui é comparar numa mesma condição. Então esse equipamento vai monitorar a temperatura ambiente ao longo do tempo. Já esse segundo aqui é um termômetro em que eu acoplo dois termopares e é um termômetro com um data log, ou seja, ele vai monitorar ao longo do tempo a temperatura nos dois recipientes. Eu setei esse equipamento para que ele monitore a temperatura a cada 1 minuto, a cada 60 segundos. E o resultado disso vai ser um gráfico que a gente vai ver exatamente a elevação da temperatura ao longo do tempo. O teste levou 6 horas e 56 minutos para ser concluído. A ideia foi começar na temperatura mais baixa, a temperatura em que a cerveja estava após ser retirada do freezer, que foi uma temperatura de 2,9 graus. E ao longo dessas 6 horas a temperatura foi subindo. A gente teve um resultado final em que esse copo chegou a aproximadamente 10 graus e esse a aproximadamente 20 graus. Ou seja, uma diferença expressiva na temperatura. Pelo gráfico a gente consegue ver que o copo da 360 graus teve uma elevação de temperatura praticamente linear. Ela foi variando ao longo do tempo, mas não teve um crescimento acelerado, ou enfim, um aumento acelerado no início. E isso aconteceu com o copo de vidro. A gente teve um aumento de temperatura inicial muito maior e aí depois ela tende a estabilizar. Isso mostra pra gente que a eficiência do copo térmico é real, ou seja, durante aquele período que a gente vai beber a cerveja, ela vai ficar de fato gelada. Bom, e agora fica uma pergunta para você. O que você quer que eu compare no próximo vídeo? Então deixa aqui nos comentários que marca e que copo térmico você quer que eu mostre aqui no Gear Tips Lab, para que a gente faça uma comparação e aí numa temperatura mais elevada agora entre os diferentes copos para que a gente consiga entender a eficiência térmica deles. Se ficou alguma dúvida em relação ao teste que a gente fez ou em relação a esses equipamentos, é só deixar aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.